Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e suspense chamado Submission. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com o professor Ted Swanson indo para a faculdade. Ele publicou um romance que lhe rendeu um pouco de fama e atualmente é professor de redação criativa no Wellston College. Ele acha que deixará a universidade assim que tiver o seu segundo romance publicado. No entanto, as coisas não saíram exatamente como ele esperava, e ele ficou preso na faculdade nos últimos 10 anos, e agora é professor titular. Na cena seguinte, vemos uma discussão acontecendo sob a supervisão de Ted. Todos estão dando sua opinião sobre o romance, mas suas opiniões não parecem ser muito maduras ou válidas. É nesse momento que uma garota chamada Angela se manifesta e dá a sua opinião sobre o romance. Ela parece gostar do romance e apresenta alguns pontos válidos. A maneira como ela defende o romance e sua posição realmente impressionam Ted. Quando a aula termina, Angela dá a Ted o romance que ela está escrevendo e pede que ele leia o primeiro capítulo e lhe dê um feedback sobre o que ela escreveu até agora. Depois da aula, vemos Ted entrando em um hospital para ver a sua esposa Cherie, que é enfermeira. Em seguida, Ted e sua esposa participam de uma reunião de grupo na faculdade. A reunião está ocorrendo sob a supervisão do diretor Benton. Ele se dirige ao grupo e fala sobre as novas políticas e diretrizes relativas aos professores que assediam seus alunos. No dia seguinte, Angela vai ao escritório de Ted para vê-lo. Ela conversa com Ted sobre romances. É quando ela vê o romance escrito por Ted e diz a ele que esse romance é o seu favorito, pois foi o romance que a ajudou a superar a morte do seu pai. Ela então continua elogiando Ted, menciona como se sente inspirada por ele e como ele tem feito um ótimo trabalho como escritor. Ela então pede que ele revise o primeiro capítulo do romance que está escrevendo, que se chama A Ex. Na cena seguinte, Ted está sentado na biblioteca tentando trabalhar em seu próprio romance, mas seu telefone não para de tocar. É o seu editor ligando, mas ele continua ignorando a ligação. Por fim, ele fica irritado com tudo e para de trabalhar. Então ele pega o capítulo que Angela pediu que ele lesse e começa a ler. Ele fica impressionado com a escrita e a história. Ele está tão impressionado que não consegue parar de pensar nisso, mesmo quando chega em casa. Ele continua pensando em Angela e em seu romance, mesmo quando está com a sua esposa. Ted agora não consegue tirar Angela da cabeça. Ele lê novamente a história e parece fascinado com tudo. No dia seguinte, ele se encontra com Angela e lhe dá um feedback sobre o romance. Ele diz que ela está no caminho certo, que ela está fazendo um trabalho muito bom. Eles ainda estão conversando quando outra professora chamada Magda se junta a eles. Ela não parece estar muito entusiasmada com o fato de vê-los tendo uma conversa tão agradável. Na verdade, ela não participa da conversa e vai embora depois de trocarem cumprimentos. Assim que ela sai, Angela dá a Ted outro capítulo para ler. Ted lê esse capítulo sentado em um restaurante enquanto bebe. Ele ainda está lendo o capítulo quando Magda se junta a ele novamente. Os dois almoçam juntos. Eles conversam sobre Angela e Magda fica impressionada ao saber que Angela agora está fazendo algo que vale a pena, um conteúdo que não inclui erotismo. Ela conta a Ted que certa vez leu os poemas de Angela quando ela participou da sua aula. Ela diz que os poemas eram muito vulgares. Acrescenta ainda que Angela insistiu em fazer uma doação para a biblioteca da faculdade. Embora isso não tenha agradado aos bibliotecários, que acharam a poesia sobre uma profissional do sexo por telefone bastante obscena. Eles decidiram mantê-la como um ato de boa-fé. Depois do almoço, Ted vai diretamente à biblioteca e pega o livro de poesias que consiste principalmente em conversas eróticas entre uma profissional do sexo por telefone chamada Angela e seus clientes. Mas no momento ele não tem tempo para ler, porque precisa ir a uma reunião social. Assim que chega com sua esposa, todos os professores da faculdade ficam importunando sobre o romance e ele fica irritado. Mas a sua esposa o encobre para garantir que Ted continue de bom humor. Ted acaba mentindo que o trabalho está quase pronto, mas quando lhe perguntam sobre o tema do seu romance, ele conta o tema do romance de Angela em vez do seu próprio. Sua esposa fica um pouco confusa ao ouvir isso, pois já havia lido o trabalho de Ted. Na mesa do jantar, todos os professores estão conversando sobre como acabar com o assédio. Todos eles discutem o novo manual de regras de assédio sexual do campus e como o politicamente correto está afetando seu estilo de ensino. Eles dizem que querem ensinar seus alunos em um lugar e em um ambiente seguro. Mas Ted diz algo muito ousado ao expor a sua opinião sobre o assunto e acaba deixando todos um pouco sem graça.
Depois do jantar, quando Ted e sua esposa saem, ela o provoca dizendo que ele não pensou antes de dizer o que disse, mas ao mesmo tempo admira sua confiança. Quando chega em casa, ele finalmente começa a ler o livro de Angela que pegou na biblioteca. Ele fica tão tocado pelo romance que começa a pintar toda a imagem dos personagens e da história em sua mente. A imagem é de uma garota esperando por um homem na escuridão da noite, um homem que possa ajudá-la nessa noite escura. Enquanto Ted está pensando em todas essas coisas, e ao mesmo tempo lendo o livro, sua esposa o chama para dormir. No dia seguinte, Ted vai para a faculdade, mas não consegue se concentrar em nada. A única coisa em que ele consegue pensar é em Angela. Ele não consegue prestar atenção em nada do que os seus alunos dizem naquele dia. Ted elogia a escrita de Angela e a incentiva a escrever mais, e ela, por sua vez, lhe dá os últimos capítulos do seu romance, cada vez mais eróticos. Quando Ted está lendo esse romance, de repente ele para de ler e percebe sobre quem o romance realmente se trata. Ele liga para Angela e pede que ela o veja amanhã. É nesse momento que a esposa de Ted entra e pergunta com quem ele está falando. Ted mente e finge que estava falando com Magda. No dia seguinte, a mãe e o padrasto de Angela vão à faculdade ver Ted, perguntam como Angela tem se saído e indagam sobre o seu progresso. Ted elogia Angela na frente dos seus pais e eles parecem muito satisfeitos agora. Depois que os pais de Angela vão embora, Ted a encontra e ela lhe conta tudo sobre a sua família e a morte do seu verdadeiro pai. Ted a consola dizendo que apesar da vida ter sido injusta com ela até agora, ela tem muito que admirar nos próximos dias. Naquela noite, quando está lendo o romance de Angela, ele começa a imaginar a si mesmo e Angela como personagens do romance. Ao ler o romance dela, que é sobre uma adolescente que sexualiza o seu professor de ciências, ele começa a se imaginar como esse professor. No momento em que está imaginando todos esses cenários com Angela, ele se detém antes de ir longe demais. Então ele liga para Angela, mas um homem atende o telefone, e ao ouvir uma voz masculina, Ted desliga sem dizer nada. No dia seguinte, quando Angela encontra Ted, ela pede desculpas a ele, pois acha que a leitura do seu romance pode ter deixado Ted desconfortável. Ted pede a ela que vá com calma, dizendo que isso é normal para um professor de literatura. Em seguida, Angela lhe diz que o seu computador está quebrado e que ela não conseguiu terminar o próximo capítulo. Ted fica um pouco irritado ao ouvir que não conseguirá ler o próximo capítulo. Ele decide que comprará outro computador para Angela, e no caminho da loja eles se conhecem melhor. Eles compram o computador e Ted leva a Angela para casa. Quando chegam lá, Angela insiste que ele entre para ajudá-lo a configurar o novo computador. Quando Angela está configurando o computador, ela se curva e Ted não consegue tirar os olhos dela. Então ele tenta se controlar, se concentrando em outras coisas na sala. Devido a algum problema com o computador, Angela ainda não consegue copiar o novo capítulo e começa a ficar irritada. Ted tenta acalmá-la e isso envolve alguns toques entre os dois. É nesse momento que Angela se aproxima dele e eles começam a ter relações íntimas. No entanto, antes que eles possam terminar, uma fraqueza de Ted aparece e eles decidem com humor adiar para outra hora. No entanto, Ted pede que ela mantenha o que aconteceu nesse quarto entre os dois. Angela concorda, mas Ted ainda se sente culpado por tudo. Quando está indo embora, ele encontra um dos seus outros alunos, que fica curioso ao ver Ted saindo do quarto de Angela. Quando Ted chega em casa, não consegue parar de pensar na história do romance de Angela e acaba novamente imaginando os dois em atividades amorosas. Ele começa a ficar realmente inquieto e não consegue entender como lidar com tudo o que está acontecendo. No dia seguinte, na aula, Angela critica o trabalho de uma das alunas, o que irrita a garota, e diz a Ted que Angela está sempre criticando o trabalho dos outros e que quando se trata do trabalho dela, ela nem deixa ninguém ver. Quando a aula termina, Angela vai até Ted e pede desculpas pelo seu comportamento. Ela diz a ele que ficou chateada porque Ted não lhe deu nenhum feedback sobre o último capítulo que ela lhe deu para ler. Ted a acalma e pede desculpas. Angela então pede a Ted que mostre o seu romance ao editor. Ted diz que vai pensar no assunto. Na cena seguinte, Angela, demonstrando grande coragem, mostra seu romance para a classe, mas não vai bem. Todos zombam dele e o criticam. Esse incidente afeta muito a confiança dela. Ted então defende o romance de Angela e diz a todos que eles deveriam se envergonhar por agirem como idiotas. Ele até diz que o romance de Angela é o melhor de todos. Ted fica tão exaltado que termina a aula com raiva. Ao sair da sala, ele liga para o seu editor e pede que marque uma reunião depois do Dia de Ação de Graças. Nas férias, a filha de Ted vem visitá-lo e todos estão conversando sobre seus estudos,
Quando Ruby leva o assunto para o histórico de distúrbios mentais na família, o pai de Ted tirou sua própria vida devido a um distúrbio mental. Ted fica furioso e sua esposa muda de assunto. Depois das férias, Ted vai a Nova York para ver o seu editor, que estava esperando o trabalho dele com muita impaciência. Mas, para sua surpresa, Ted lhe entrega o romance de Angela em vez do seu próprio. Seu editor descobre que algo íntimo está acontecendo entre Ted e Angela, e é por isso que ele quer lhe fazer esse favor. Mas Ted tenta negar e vai embora. Quando ele chega em casa à noite, sua esposa ainda está acordada esperando por ele. Ela lhe diz que uma aluna ligou e estava perguntando sobre Ted. Quando Ted chega à faculdade, Angela vai até ele e pergunta sobre o romance. Ele diz que o romance dela está com a editora, mas depois ele conta a verdade. Diz que a editora não está demonstrando interesse em seu romance. Em seguida, ele tenta fazê-la entender que ela ainda é uma menina e que terá muitas chances de ter o seu romance publicado. Mas essas coisas apenas irritam Angela e ela revela o seu verdadeiro eu. Ted tenta explicar a situação, mas ela fica furiosa demais e começa a gritar que só dormiu com ele na esperança de chegar a um agente de renome por meio dele. Ted fica chocado com isso. Ele diz que não achava que o relacionamento deles tivesse algo a ver com negócios, e Angela vai embora com raiva. Ted fica muito magoado quando vê Angela sair. Quando ele está indo para casa, ele recebe uma ligação do conselho da universidade e fica sabendo que ela entrou com um processo de assédio contra ele, e ela gravou a conversa do dia anterior como prova. Então ele confessa à sua esposa que a traiu. Todos, inclusive a sua esposa, o culpam, e depois que seus alunos e alguns membros do corpo docente testemunham contra ele, ele perde o emprego, o casamento e a reputação. No entanto, Angela recebe um telefonema do agente de Ted, que agora demonstra interesse em seu trabalho devido à controvérsia. 15 meses depois, Ted é visto escrevendo suas memórias em uma cafeteria, e quando vê uma mulher lendo o romance de Angela, se pergunta se ela gostou do livro. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.